Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura da Pontui, plataforma inteligente de redação. Esta é a nossa segunda videoaula do curso extensivo de redação Enem e estaduais SP. Tem dúvida com relação ao título? Será que toda universidade cobra o título na redação? E aí, uso e coloco o título antes de escrever meu rascunho ou depois que eu termino meu rascunho? Tá com dúvida? Então segura firme aí na cadeira que hoje a gente vai sanar todos os seus questionamentos. Bora lá então? Solta a vinheta! Bora lá então, pessoal, falar um pouquinho, sobre os nossos 3 temas de hoje. Então hoje a gente vai trabalhar o padrão estético do texto, vai trabalhar a questão da titulação e a grafia. A princípio, a gente pode pensar que são temas ou tópicos banais, porém não. Muitas vezes o candidato ele perde pontos ou ele deixa até de ganhar, a gente vai falar de titulação, por motivos que, a princípio, a gente que está há um tempo já trabalhando com redação, os alunos que já estão há um tempo trabalhando com redação, deixam passar e não consideram isso. Então, a gente vai, para quem já sabe, a gente vai retomar esses pontos e para quem ainda não tem ideia ou sabe pouco sobre a questão da titulação, da grafia, dos aspectos textuais, mesmo estéticos do texto, a gente vai sair daqui sem nenhuma dúvida. Com relação ao padrão estético, pessoal, eu sei que parece meio óbvio, mas eu vou mencionar isso para não ter motivo, ou dúvida de que alguém talvez faça isso, tá? Você nunca vai escrever de acordo com os textos da coletânea. Em que sentido? Lembre-se que na sua coletânea você terá textos de apoio, textos motivadores, número 1, número 2, número 3. O candidato aqui, ele deu uma perdidinha, O que ele faz? Ele considera que a coletânea, o texto 1, ele tem que escrever uma redação, que para o texto 2 ele tem que escrever outra redação, e para o texto 3 ele também tem que escrever outra redação. Não, o que a gente faz com relação, novamente voltando na questão da coletânea? Lembre-se sempre, a coletânea ela tem como objetivo motivar a sua escrita, ou seja, fazê-lo pensar, voltando um pouquinho, fazê-lo pensar com relação, então, considerem, então, motivar, ou seja, trabalhar, impulsionar o seu pensamento, e não de fato que você vai trabalhar o texto 1, você vai escrever uma redação, o texto 2 e o texto 3, tá? Então, primeira coisa, não escreva de acordo com os textos da coletânea. Outra questão, galera, não pule linha entre os parágrafos, tá? Não existe essa possibilidade. O texto, ele é um contínuo. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra texto vem de tecido, ou seja, algo que vai se ligando, que vai se conectando. Logo, não tem sentido você pular uma linha depois de cada parágrafo, ok? Aspecto importantíssimo, não escreva períodos ou parágrafos muito extensos. Eu sempre bato muito nessa tecla. Então, olha essa daqui, ela tem mais ou menos 10 ou 12 linhas, eu não vou contar aqui, mas ela deve ter mais ou menos 10 ou 12 linhas. E aí, o que acontece? Parágrafo, quando ele é muito extenso, antes mesmo de lê-lo, a gente já sabe que vai ter algum erro. Então, evite o parágrafo muito extenso ou um parágrafo muito curto, porque de alguma maneira você não vai estar trazendo uma progressão lógica para o seu texto. Se ele estiver muito extenso, é porque você vai estar se delongando muito. Se ele estiver muito curto, vai ser que nem lista de supermercado, ok? Pessoal, outra questão importantíssima, dê recuo em cada um dos parágrafos e alinhe as margens. Vamos por partes. Olhem esse texto aqui, ele dá um primeiro recuo aqui em cima de parágrafo, bem no comecinho, então bem aqui. Só que depois ele vai da linha 2 até, ele ou ela, não sei de quem é, da linha 2 até a linha 33 sem estabelecer uma nova paragrafação. Ou seja, o texto desse candidato ou dessa candidata tem um parágrafo só. Ou seja, não respeita o gênero textual
dissertativo argumentativo. Ou seja, em outras palavras, dependendo do vestibular que ele estiver prestando, a redação é anulada, já que não respeita esse gênero. Então, o que você faz? Eu vou mostrar lá na frente, mas ó, o que você não deve fazer? Trabalhar um parágrafo só. E o principal, alinhe a margem, não só à direita, mas como também à esquerda. Eu brinco que isso aqui parece caminho de rato, né? Cada hora tá num determinado ponto. Isso também não dá certo, não funciona, não pode ser feito, na verdade. Então você precisa trabalhar aí de uma forma alinhada. Outra questão, e aí algo muito forte que os candidatos têm uma grande dificuldade: titulação. Pessoal, a gente vai estudar um pouquinho ali pra frente, né? Eu tô só mostrando aqui pelo menos o primeiro momento, né? Mostrando de forma prática a diferença entre tema, título e tese. A primeira questão que você deve saber: isso aqui não é igual a isso daqui, tá? Ao contrário disso, é diferente. Em 2004, o tema da redação do Enem era como garantir a liberdade de informação e os abusos no meio de comunicação. Isso era o tema da prova, sobre o que o cara tinha que falar. O que ele fez? Ele copiou e transformou em título. Isso não existe. A gente vai falar as diferenças mais à frente, mas isso não existe, certo? Vamos para um segundo momento aqui, ainda falando de titulação. Galera, esse exemplo aqui, ele é muito... eu gosto até de brincar um pouquinho com ele, porque ele é extremamente chamativo se a gente for pensar com relação a uma prova como é da FUVEST. Então, vejam aqui do ladinho, né, uma prova da FUVEST. A FUVEST até 2013, ela divulgava os textos nota 10, mas é importante que a gente tenha aqui um repertório e um repositório interessante para poder trabalhar. O título na USP, ele é obrigatório. E aonde que você deve inseri-lo? Na primeira linha. Olha que interessante, a primeira linha o cara começa, um monte de rasura, vem totalmente desalinhado, né? Igual eu brinquei ali atrás, caminho de rato e tal. E olha aqui onde que ele coloca. Ele coloca aqui embaixo o título. Deixa eu pegar aqui. Ele coloca o título, escreve título, coloca aqui embaixo e ainda deixa um recado pro corretor. Olha que gracinha. Desculpe, só vi que precisava no final. Moçada, eu sei que aparentemente... Cris, mas como que esse é um texto nota 10 da FUVEST? A FUVEST, ela tem um hábito, né? E ela tem uma característica muito diferenciada com relação às outras redações e com relação às outras provas de redação. A gente vai falar disso mais pra frente. Ela não valoriza tanto a questão estrutural e mais o conteúdo. Cris, então eu posso colocar o título em qualquer lugar? Não! Você sempre vai utilizar o título, inseri-lo na primeira linha quando obrigatório, ok? Se for opcional, e aí vai depender, né, do teu projeto de texto. Mas quando obrigatório, você vai colocar na primeira linha. Não utilize, não faça o que o candidato fez no texto que nós vimos, porque você desconfigura a estrutura do gênero textual, beleza? Pessoal, outra questão com relação à titulação. Por algumas razões, alguns alunos têm o hábito de inserir, né, de colocar aspas bem no título. E aqui tem outro erro também, dois outros erros, eu diria, que é o cara pular a linha e trabalhar caixa alta. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas é uma questão fortíssima, né? É trabalhar com aspas. Eu não entendo muito se isso tem a ver com ele querer trazer isso de forma subjetiva, enfim. Mas não utilize aspas. Cris, e se eu quiser trabalhar de uma forma mais metafórica? Isso a gente vai ver no segundo módulo, quando você já tiver uma maturidade maior de escrita. Nesse momento, você não vai usar aspas. Então, ó, vou até grifar aqui, deixar bem grande. Não usa aspas. Ó, e vou acrescentar um pouquinho mais. Você não vai usar aspas nem aqui no texto, tá? A não ser que você vai mencionar uma palavra estrangeira, a não ser que você vai mencionar algo que necessite ser identificado por conta das regras gramaticais das aspas. Agora você não vai sair colocando aspas no seu texto à torta e à direita, não, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Outra questão que também parece ser óbvia, mas é importante falar. Pessoal, não sublinhe a frase do título. Olha o que o cara faz aqui. Meu, aqui ficou até bonitinho, né? Não sei se é ele ou ela, mas ficou aqui, olha, até bem organizadinho. Colocou um título todo de letrinha, bonitinha, e ainda colocou aqui, ele ou ela veio sublinhando, o candidato veio sublinhando, e para poder destacar, enfim. Cris, ficou tão bonitinho, não pode? Não, você não vai utilizar, você não precisa destacar título. O fato dele estar na primeira linha já é o suficiente para que você possa
trabalhar já é o suficiente para que você possa identificar que é ali o título. Então, não sublinhe. E aqui tem uma questão de letra maiúscula que daqui a pouquinho a gente entra. Aqui já entrou. Não use letra maiúscula aleatoriamente. Cris, como assim aleatoriamente? Se nós formos pensar com relação ao uso da letra maiúscula, via de regra existe um direcionamento único. Quando você trabalha com nome próprio, tá? Então, o substantivo próprio, ele precisa de letra maiúscula. Então, por exemplo, Cris Miura, obviamente, eu vou colocar as iniciais do meu nome em maiúsculo. Agora, se eu digo japonesa, eu não vou colocar em maiúscula, certo? Porque não é um nome próprio. Isso acontece da mesma maneira, pessoal, com o título. Então, por exemplo, aqui, olha esse título. As consequências das fronteiras. Ok, letra maiúscula aqui, porque eu estou iniciando uma frase, certo? Um período, no caso aqui, uma frase nominal. Então, as consequências. Gente, consequência é nome próprio? Não. Fronteira aqui, nesse sentido, é nome próprio? Não. Se não é nome próprio, você vai colocar, vou colocar até com a letrinha dele aqui, que tá meio de forma, bastão, consequências das fronteiras. Tá? A gente não tem por que trabalhar a questão da letra maiúscula aleatoriamente. É a mesma coisa que o cara vai lá e sublinha, não tem essa necessidade, ok? Galera, então não utilize letra maiúscula de forma aleatória. Outro exemplo, né? O cara utiliza aqui no título inteirinho. Então, não bastasse só na primeira palavra, só na primeira letra dos termos ou das palavras, ele utiliza na caixa alta, né? Que a gente chama de letra bastão ou caixa alta, ou letra de forma, cada um tem um nome. No título inteiro. Galera, não, isso não existe. Letra maiúscula, ela tem regras, tá? Regras que devem ser seguidas. E em nenhum momento o uso da letra maiúscula ela se faz dentro das palavras, tá? Ou dentro dos termos. Então não existe isso. E aí daqui a pouquinho eu volto da letra maiúscula. Mas, já adiantando, letra maiúscula, início do título no início do título e barra ou em nomes próprios, ok? Aqui voltou um pouquinho, vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na letra, não usar a letra aleatoriamente. Então, como que seria aqui, ó? Se eu quisesse utilizar a fronteira da palavra, eu colocaria a fronteira da palavra. Não tô nem pensando no contexto, tá? Com relação ao contexto, galera. Suponhamos que eu queira falar a fronteira da palavra no Brasil. Cris, mas é o Brasil letra minúscula? Não, galera. Se ele é nome próprio, ele vai ser letra maiúscula, tá? Então eu coloco só a primeira em letra maiúscula e se tiver nome próprio no meio do título. Pensando com relação à grafia. Moçada, seguinte, eu não preciso que vocês escrevam textos ou desenhem uma letra que seja aquela letra toda linda de convite de casamento, a coisa mais maravilhosa do mundo. Não precisa ser uma letra de convite de casamento toda aquela bem formosa, bem direcionadinha, né? Levar. Tipo, o cara sente até dor na mão, né? De tão perfeita que era. Não. Só que também, meu amigo, não dá pra ter uma grafia dessa, né? Então, por favor, trabalhando a questão da grafia, no mínimo eu tenho que entender o que você escreveu. Então, se aqui, beleza, eu entendi que aqui é Brasil. E aqui? E aqui? É tipo assim, aquela síndrome de médico, né? O cara já quer prestar medicina, ele já começa a ficar com uma letra ruim na prova de redação. Bem estigmatizado e bem... Foi até preconceituoso que eu falei, que nem todo médico tem a letra ruim. Mas, voltando aqui, pensando com relação à grafia, não precisa ser uma letra de convite, mas também não precisa ser uma letra que não seja, que esteja totalmente ilegível, né? Perfeito, pessoal. Mostrei um pouquinho para vocês com relação à prática, né? Até para dar alguns exemplos. Agora a gente vai falar de uma forma mais teórica, tá? Com relação ao padrão estético e outras questões. Então, o que você deve fazer? Pra gente falar do que você deve fazer, é muito importante lembrar que cada vestibular tem uma característica, ok? Isso eu estou falando da prova de redação. Então, quando a gente fala da prova de redação
especificamente desses daqui, mas eu poderia estar falando de outros, tá? Quando a gente fala da prova de redação do Enem, eu tô dizendo que você vai ter no máximo 30 linhas. Então, ó, quantidade de linha na prova de redação por vestibular. No Enem você tem um máximo de 30 linhas. Na Unicamp, 24 linhas por texto, porque a Unicamp trabalha com 2 propostas de redação. Na Unesp, apesar do rascunho ter 33 linhas, você vai trabalhar com 30 também, não vai passar disso. E a USP também trabalha com 30 linhas. Então, o que vai diferenciar aqui? A Unicamp. Uma prova de redação, uma prova de vestibular, ela exige que você conheça o edital daquela prova. O que é o edital de uma prova de vestibular? São as regras daquele vestibular, literalmente. Então, em um edital, ele vai constar todas as regras que vão reger aquele processo seletivo. Ou seja, se lá está dizendo que você vai trabalhar com 30 linhas, então o máximo que você vai poder trabalhar com 30 linhas. Por que eu estou ressaltando isso? Como eu dei o exemplo da Unicamp, tantas outras universidades trabalham com menos linhas na prova de redação, e você precisa saber por qual motivo, para que de fato você se prepare para aquilo que você deseja alcançar. Então não adianta eu me preparar para 30 linhas, sendo que eu só vou ter 24. Entendem o que eu quero dizer? Então fiquem muito atentos com relação a isso. Lembrando, 30 linhas para o Enem, 24 Unicamp, 30 Unesp, 30 USP. Lembrem-se de que no Enem é opcional, lá na frente eu vou falar disso também, mas o Enem ele é opcional você colocar o título ou não. Se você coloca o título, gente, eu sei que é óbvio, mas eu gosto de lembrar, você vai ter 29 linhas e não mais 30, tá? Então pense sempre nisso, nessas estratégias que... Pessoal, com relação ao alinhamento agora, margem esquerda, ou isso aqui, Cris, esquerda de quem? De quem tá olhando ou de quem tá de costas? Esquerda de quem tá olhando para sua prova de redação, ok? Então, olhando para a folha de redação, a margem esquerda, toda vez você vai dar um recuo de 2 centímetros do parágrafo. Já na margem direita, você vai fazer ela bem alinhadinha à sua margem, ok? Então, esquerda 2 recuo, e depois você vai manter alinhado, e aqui à direita você vai manter alinhado a folha de redação. Lembrando com relação à paragrafação, para quem já sabe, apresentando para quem ainda não sabe. Então, de novo, você nunca vai pular linha entre os parágrafos. Então, você vai ter aqui um bloco, que é o bloco da introdução. Você vai ter o bloco, que é o bloco do primeiro argumento, o do segundo argumento e da conclusão. Por que eu os coloquei juntinho? Porque você não pula de um parágrafo para o outro, você faz direto. A hora que você mudar o parágrafo, você dá o recuo que eu falei lá atrás, ok? Pessoal, importantíssimo, trabalhe com 4 ou 5 parágrafos, nem menos do que isso e nem mais do que isso. Qual que é a diferença? Se você trabalha com 4 parágrafos, então você vai ter um de introdução, um de argumento, o segundo de argumento e conclusão. Se você trabalha com 3 argumentos, se você trabalha com 5 parágrafos, então você vai ter a introdução, o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3 e a conclusão. Cris, qual a diferença entre trabalhar com 2 argumentos e 3 argumentos? Seguinte, pessoal, quando você trabalha com 2 argumentos, você concorda comigo que a princípio, dentro de um texto com divisão equilibrada de linhas, você vai ter mais linhas para poder escrever naquele argumento, certo? Então eu vou trabalhar com um argumento com relação à minha tese e no terceiro parágrafo o segundo argumento. Meu parágrafo mais ou menos vai ter em torno de 7 a 8 linhas, tá? Dependendo até 9. Ou seja, eu tenho mais espaço para trabalhar aquele argumento de modo mais profundo. Agora, se eu vou para 3 argumentos, vocês concordam que numa divisão equilibrada, esses 3 argumentos eles vão ter menos linhas? Ou seja, eu vou ter ali 5 linhas para trabalhar o argumento? Logo, eu tenho menos espaço para trabalhar esse argumento com profundidade. Então, depende muito do teu projeto de texto, da tua identidade de escrita, enfim, depende da maneira como você quer conduzir o seu texto, ok? Agora, com relação ao número de linhas por parágrafo. A média, o que a gente já até puxei um pouquinho antes para vocês, em torno de 6 a 8 linhas. Galera, isso aqui não é fixo, tá? É uma média. Só que você também, como eu disse no começo, você não vai fazer um texto nem com 2 linhas e nem com 17 linhas. Um parágrafo, nem com 2 nem com 17. Você vai fazer com uma média de 6 a 8 linhas.
Pessoal, lembrando então que eu gosto até de brincar que a titulação, ela é a essência do seu texto, tá? Cris, que nada a ver essa essência aí que você colocou. Não, é só para vocês lembrarem que o título é a essência do seu texto. Se ele é a essência, em outras palavras, é como se em uma frase você pudesse resumir aquilo que o seu texto quer falar. Então, assim, vamos repassar um pouquinho. A gente falou do padrão estético, né? O que acontece na prática, falei um pouquinho da questão teórica e agora a gente entra no título. De novo, o título é um resumo da essência do seu texto. Vamos pensar então como que ele pode ser feito? Seguinte, a letra maiúscula. Somente se for nome próprio, como eu disse para vocês, e se estiver no início da frase. Do contrário, você não vai usar a letra maiúscula. E uma frase nominal como esta daqui, ó, política e educação no Brasil, ou seja, você só traz uma referência geral do seu texto, você não vai usar o ponto final. Agora, e uma frase como esta daqui, que na verdade é uma oração, porque eu tenho verbo. A política é a base da educação no Brasil. Aí sim você vai colocar o ponto final, certo? Então, em frases nominais, ou seja, que só possuem nomes, você não vai utilizar o ponto final. Já em frases com o verbo, né, com frases que demonstrem o que tem o verbo como central da frase, você utiliza o ponto final, certo? Localização, sempre na primeira linha, como eu mostrei para vocês, nunca pule linha. E se você não for começar o título, inicie o texto na primeira linha. Então vamos lá, o título, onde que ele tem que estar localizado? Na primeira linha, ok? Então tranquilo, na primeira linha, vou lá, coloco meu título, lindo, maravilhoso. Depois que você colocar o título, você não vai pular linhas, você vai manter direto ali na sequência. Agora, se você não for começar, se você não for iniciar com um título, você já começa o texto na primeira linha, você não pula a linha, ok? Estética ainda considerando a questão do título. Você sempre vai usar a caneta preta, que é a caneta que você vai usar para prova esferográfica de tubo branco, principalmente para o Enem. Não vai sublinhar e não precisa escrever a palavra título, e aí você põe 2 pontos e aqui na frente coloca o título, tá? Isso aqui é meio óbvio, mas como eu disse, o óbvio tem que ser dito em muitos momentos. Outra questão, moçada. E aí pensando já com algo bem pontual, algo mais conceitual. Então a gente tem na redação, esse que não está interligado, mas é importante falar. Eu tenho tema, eu tenho tese e eu tenho título, certo? Diferença, tema é o recorte de um assunto. Eu tenho um assunto, por exemplo, como violência, certo? E aí eu digo que o tema da redação sobre a qual você vai escrever é violência contra mulher. Mais pra frente a gente vai ver isso de uma forma bem mais detalhada. Então isso daqui é o assunto e aqui você tem um tema, ok? Então o tema é um recorte do que é exigido na prova. Como eu disse lá em cima, como garantir a liberdade da informação e evitar abusos no meio de comunicação, certo? Isso daqui é o tema da prova. O que é a tese, pessoal? A tese é o meu posicionamento com relação ao tema. Então eu digo que a minha tese é a de que para se garantir a liberdade, é necessário garantir a liberdade nos meios de comunicação e para isso deve ser feito argumento 1 e argumento 2, fechou? Então é o meu posicionamento com relação ao tema. Agora o título é a identificação que eu vou atribuir à minha redação, ao meu texto como um todo, e que não vai ser igual ao tema e que não é igual à tese, ok? Então ele vai estar lá na minha primeira linha e ele vai significar o todo, é o resumo do meu texto. Certo? Deu para entender? Então, resumindo aqui, tema, recorte de um assunto, tese, posicionamento, título, o nome que você dá ao todo do texto, ou seja, um resumo geral em poucas linhas, em uma linha, na verdade, com relação ao texto. Outros aspectos importantíssimos com relação à titulação.
Primeiro, escreva títulos curtos. Gente, tome cuidado, eu já vi títulos. Então, eu tô aqui com a folha de redação, né? Aí o cara vem escrevendo o título, ele empolga, agora que ele vê, já passou para a segunda linha. Não, você vai trabalhar com títulos curtos, com títulos bem resumidos. Lembre-se sempre de que o título ele tem que ser simples, muito simples, e ele tem que ter essência. Não é porque ele é simples que não vai ter profundidade, não vai ter discussão, não vai ter algo ali que vai chamar o leitor para o texto. Ao contrário, ele vai ter essência. Então, curto, simples, porém com essência. Outra questão importantíssima. Você precisa saber, lembre-se de que eu falei sobre edital lá atrás, a questão do edital e tudo mais. Você precisa saber se a prova ela exige titulação. Então, especificamente, eu vou falar aqui das 4 que a gente trabalha no curso. A USP, até 2017, trabalhou, 2017/18, trabalhou com um título obrigatório. E já a Unesp e o Enem com titulação opcional. Cris, e a Unicamp? A Unicamp, ela depende do gênero textual cobrado. Cris, como assim depende do gênero textual cobrado? Se você perdeu essa aula, volte lá no nosso material e assista a aula sobre gênero textual. Por quê? Se você estiver escrevendo um artigo de opinião, parte-se do pressuposto que a estrutura textual do artigo de opinião, ela exige título. Agora, se você for escrever uma carta de leitor, que embora ambos estejam na tipologia argumentativa, aqui não tem título. Ou seja, você vai desrespeitar o gênero textual. Gente, eu chamo muita atenção com relação a isso, porque tem muita gente que faz isso, viu? Parece bobeira, mas na hora da prova o cara tá pressionado, ele faz. Então, com relação ao Unicamp, você não vai utilizar o gênero, não vai utilizar o título se não souber qual é o gênero, ok? Mais um pouquinho, então. Pessoal, então a gente passou pela titulação, pelos aspectos estéticos do texto e agora eu quero falar um pouquinho sobre grafia. Então, o que é grafia? É a sua capacidade de escrever de forma legível. E eu quero chamar muita atenção para o edital da Unesp do ano passado, tá? Por quê? A grafia, em vários vestibulares, isso não precisa nem ser dito que precisa estar legível, tá? Mas no edital da Unesp, para vocês não falarem que eu estou mentindo, na letra F, olha o que ele fala aqui, ó. Apresentar letra ilegível e ou incompreensível é um fator que atribui nota 0 à sua redação. Então, agora pense, você foi lá, se matou de estudar o ano inteiro e de repente a tua letra ela é totalmente ilegível, como aquela que a gente viu. Imagine, você zerar a redação. Então, galera, de novo, a grafia, agora sem brincadeira mesmo, aqui eu tava zoando um pouquinho no começo, né, mas sem brincadeira, a grafia, ela não precisa ser aquela grafia extremamente ornamentada, porém, você precisa trabalhar com a legibilidade, ok? Vamos lá, então, mais um pouquinho aí falando com relação à grafia. Bom, então eu falei pra vocês, letra legível, ok. Gente, até para o nosso curso, até para as redações que vocês estão me entregando, o que eu vou pedir para vocês? Utilize, sabe a Bic Zona mesmo? A caneta Bic? Você vai utilizar a caneta Bic esferográfica preta. Não escrevam com outra caneta. O nosso objetivo é que você cada vez mais se aproxime da experiência da prova, cada vez mais se aproxime do que é a prova no dia mesmo. Então, utilize já a caneta que você vai utilizar no dia, esferográfica preta. Não use corretivos. Com relação a isso, no vestibular eu já até fico mais tranquila, porque você não pode entrar corretivo, mas pra mim, pelo amor, não me venha com porqueira, você não vai utilizar corretivo. Cris, mas eu errei, o que eu faço? Você vai passar um risco. Então, olha aqui o certo, ó, você vai lá, o Brasil, escreveu com Z, meteu um Zzão lá, Brasil, você vai riscar, nem precisa colocar entre parênteses e vai escrever, é um país de todos. Ok, você coloca aqui na frente a palavra Brasil. Agora, não adianta ficar riscando, não adianta ficar pondo flecha, não adianta ficar colocando entre... Não, você não passando corretivo, não. Você vai passar um tracinho e escrever na frente. Ok? Beleza, então, nada de porqueira nos textos, hein, gente?
Moçada, então, ó, passamos aí pelo na prática, falamos um pouquinho dos aspectos teóricos, agora a gente vai para de fato no como fazer, né? No mostra aí. Então, vou trabalhar um padrão estético de referência, vou falar um pouquinho do momento para escrever esse título e vou dar 2 dicas de como criar um bom título para sua redação, ok? Pessoal, seguinte, esse texto aqui é uma redação nota 10, tá? Da USP de 2003, e o que eu quero chamar a atenção? Não é conteúdo, ao contrário. Olha que bacana. O título totalmente centralizado, certo? O candidato ou a candidata dá o recuo do parágrafo, mas depois, olha aqui o tanto, lógico que eu não vou conseguir, né, na minha torteira da vida de fazer uma linha, mas ó, olha o tanto que tá alinhadinho, tanto de lado de cá, como também do lado de cá. Não há espaçamento distanciamento entre o final da frase e a margem do lado direito. Tá? Trabalha 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, todos eles mais ou menos ali, ó, 3, 6, 3, 6, 7. Então aqui vamos por aqui, 3, 6 linhas. Aqui ela trabalhou 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, será que ela trabalhou tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, ela trabalhou. Nossa, isso aqui eu não tinha percebido, acredita? Tem 3, 4, 5, 6. Poxa, demais isso, né? Então, se ela conseguiu dividir, eu não confesso que eu não tinha reparado nisso, tá? Então, em 5 parágrafos de 6 linhas. Letra totalmente legível e diferenciando maiúsculo de minúscula. Tome muito cuidado, cara, por exemplo, como eu, que escreve com letra de forma ou letra bastão, diferencie a sociedade, diferencie maiúscula de minúscula, para você não ficar tomando erro de bobeira, erro gramatical, certo? Uma divisão muito bem organizada, tanto do ponto de vista do número de linhas, tanto do ponto de vista da titulação, enfim. Esse é um padrão estético muito interessante, que inclusive, né, foi nota 10 em 2013. Pessoal, uma pergunta que eu ouço muito, né, a galera sempre pergunta pra mim, Cris, eu escrevo o título antes de iniciar a redação ou depois de terminá-la? E aí, vocês acharam que eu fiz esse silêncio aqui pra dar suspense? Não, eu tava bebendo água mesmo. Pessoal, eu vou responder essa pergunta com uma outra bem relativa. Depende. Depende do quê? Do seu projeto de texto. Por quê? Muitas vezes o cara ele parte do título para poder elaborar o projeto de texto, seja a determinação da tese ou dos argumentos, ok? Só que o inverso também acontece. Às vezes ele parte, que na maioria das vezes é o que acontece, né? Ele parte do projeto de texto, tese e argumentos pro título. Então vai depender muito da sua estratégia, tá? E a gente vai falar bastante de projeto de texto mais pra frente. Lembrando, nossa, isso aqui é muito importante. Se o título for uma pergunta, Cris, eu posso colocar a pergunta no título? Eu posso começar uma redação com título com pergunta? Galera, para os meus alunos eu digo, não façam, porque é muito difícil o cara que consegue articular bem uma pergunta no título. Porém, você quer dar um destemido, quer ir lá e colocar título? Vamos lá. Só que você tem que lembrar de uma coisa, o seu título, ele deve ter uma resposta ao longo do seu texto. Voltando. Se você começa o título com uma pergunta, ao longo do texto você tem que ter apresentado uma resposta. Então, se o título for uma pergunta, lembre-se de que seu texto deve ser uma resposta. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês. As 2 redações que eu trouxe também são redações nota 10, da FUVEST. E aí o que acontece? Olha aqui o título do cara. Fronteira salutar, saudável, considerando as divisões. Será que ela é salutar? Será que ela é saudável? E ele pôs aqui um ponto de interrogação. Cris, mas ele pulou uma linha que pode fazer isso? Como eu disse pra vocês, especificamente a FUVEST não pega tanto nesses aspectos, mas você não vai ficar atenção, eu vou pular uma linha aqui só pra ser destemido. Não, você não vai pular, você vai fazer direto, tá? E ele pergunta, a fronteira é salutar? Olha o que ele faz. No término do texto, ele vai demonstrar que as fronteiras não são benéficas. Então, o que ele faz aqui, ó? De fato, as fronteiras são retrato das divergências de interesses e opiniões de cada sociedade humana. Então, ele falou de fato por quê? Porque ao longo do texto, ele trabalhou essa ideia, cara. Ou seja, as fronteiras não são salutares. Elas não são saudáveis. Elas são ruins para a sociedade.
Ou seja, são orientadas de fronteiras de pensamento. Mas isso daqui, quando a gente faz, você vai aprender isso mais pra frente na retomada de tese, é o que ele já disse aqui ao longo do texto. E estando ao longo do texto, ele respondeu: beleza, então as fronteiras não são salutares. Ok, fez sentido. Agora, se ele coloca aqui, se ele mete uma pergunta aqui, não responde ao longo do texto, esqueça. A mesma coisa acontece com essa outra redação. Cadê a minha fronteira que estava aqui? Então ele coloca um pontinho de interrogação até de uma forma irônica. E no terceiro, cadê aqui? Nesse terceiro e quarto parágrafos, ele vai dizendo que existe essa fronteira, em alguns momentos e outros não, mas que ela já não está mais onde ela deveria estar. E ele fala isso ao longo do texto. Ele vai falar, o que não quer dizer que os limites tenham desaparecido e as fronteiras abriram. Não, o que mudou é que não há mais mundos estanques, herméticos a dividir. Ou seja, não tem mais essa fronteira, cara. Então ele vai trabalhando ao longo do texto, o autor vai conduzindo para que você entenda o objetivo dele ao fazer uma pergunta, certo? Galera, respondendo a pergunta de quem, né, sempre faz: Cris, eu posso colocar um título com uma pergunta, eu posso colocar uma pergunta no começo do meu texto? Meu, você pode colocar, mas tome muito, muito cuidado para que você possa, ao longo do texto, responder essa pergunta. Do contrário, a titulação não vai estar fazendo sentido e, dependendo do vestibular, pode te prejudicar, beleza? Galera, então agora eu vou dar 2 dicas para vocês pensando com relação à titulação, tá? Por que isso é importante? Muitas vezes eu vejo um aluno demorando tempos, horas, nossa, muito tempo para poder definir um título. E nem sempre tem essa necessidade, né? Mas eu sei que tem um anseio aí de querer colocar um título bacana. Então, a dica 1. O que você pode fazer? Vou pegar como exemplo esse texto que nós vimos aqui anteriormente. Então, o cara foi lá, deixa eu só voltar aqui. Então ele vai, ao longo do texto, ele escreveu isso pensando no título depois do texto, tá? Depois que você fez o rascunho. Então ele vai utilizando o nosso mundo moderno, pós-moderno, tem colocado em xeque muitos, se não todos os termos, conceitos e visões de mundo que o racionalismo positivista nos prometia como caminho seguro para o progresso da humanidade. Então ao longo do texto ele vai trabalhando dentro do que eu chamo de contexto lexical. O que é um contexto lexical? Você concorda comigo que quando eu estou dentro de um recorte temático, algumas palavras são mais pertinentes àquele recorte e outras não? Exemplo, se eu estou falando de violência contra a mulher, é muito comum que eu utilize as palavras, obviamente, violência, agressão, opressão, machismo, são palavras pertinentes a esse contexto. Dificilmente no texto de violência contra a mulher vai aparecer, sei lá, a palavra tomada, cana de açúcar, relógio. Sei que é meio bobo, mas a princípio, no contexto lexical, no contexto de palavras, esses termos não vão aparecer. O que significa isso? O seu texto, suas 30 linhas, elas estão fechadinhas dentro de um contexto lexical. Então, o que você faz para poder trabalhar o título? Volta aqui na nossa tela. Você vai definir 3 termos que mais aparecem ou que mais estão ali dentro do seu texto, tá? E você vai tentar unificar essas palavras em uma frase ou oração. Então, suponhamos que eu esteja escrevendo sobre política e eu percebo que a palavra corrupção e eu percebo que a palavra sociedade e a palavra impunidade, impunidade, foram 3 palavrinhas que apareceram muito no meu texto, tá? Eu posso utilizá-las ou formando uma frase nominal ou uma oração. Eu posso corrupção, vírgula, sociedade e impunidade, e já mandar direto no texto, ou eu posso formar uma oração. A corrupção é consequência de uma sociedade que não pune, por exemplo. Seria a corrupção consequência de uma sociedade que não pune? Ou a impunidade, vamos pensar aqui, esse joguinho aqui na hora, hein? A impunidade, ela é presente em uma sociedade corrupta? Pensando em pergunta. Ou afirmação, a impunidade que está presente numa sociedade corrupta. Ou a impunidade presente na corrupção. Entendem isso? A impunidade presente em uma sociedade corrupta, perdão. Então, assim, eu posso utilizar essas palavrinhas para poder brincar, essas palavrinhas que mais aparecem, e aí, a partir delas, eu consigo montar um título, ok?
Outra possibilidade que eu gosto bastante, que é essa dica 2. Então, no projeto de texto, você vai identificar, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas o que é o projeto de texto? É um mapa do seu texto, aonde que você quer chegar. Então, eu vou trabalhar o que eu penso com base em 2 argumentos para chegar a uma conclusão, certo? Na minha conclusão, eu vou saber que aonde eu quero chegar, como que eu quero terminar a redação. Pensando em como eu quero terminar a redação, eu posso conectar ao a minha titulação ou ao meu título. Então imagine que você queira terminar a sua conclusão com um pensamento mais geral ou uma perspectiva, enfim, algo do tipo. Nesse sentido, a sociedade não será mais desigual e tornar-se-á um contexto muito mais igualitário, certo? Então vai tornar menos desigual, contexto mais igualitário. Título, por uma sociedade mais igualitária. Entendem o que eu fiz? Então a forma como eu termino, bem no finalzinho mesmo do parágrafo de conclusão, eu conecto com o meu título. E às vezes até tem gente que conecta muito bem com a introdução. Eu posso conectar com o meu título, certo? Então, como eu disse, pessoal, 2 dicas rapidinhas aí, né, para que vocês possam trabalhar os textos de vocês. Então, a dica 1, pensando nos 3 termos, e aí você forma uma frase ou uma oração, podendo ter verbo ou não. E a dica 2 é conectar com o seu parágrafo de conclusão. Galera, chega no final da nossa aula, então, vamos pegar um resumão aqui de tudo que foi dito, tá? Então, alinhamento, dê o seu recuo de margem, nunca pule linhas, trabalhe com 4 ou 5 parágrafos, média de 6 a 8 linhas por parágrafo e evite períodos muito longos ou muito curtos. Titulação, letra maiúscula somente se for necessário, pontuação, somente se houver o verbo, centralizado e é necessário coerência com o texto. E a grafia, legível, e se você errar, passa um risco e escreva na frente, certo? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre aspectos textuais, titulação e grafia. Se ficou alguma dúvida, entre em contato pela nossa assessoria para que durante a semana a gente possa tirar as suas dúvidas. No mais, aqui fecha o nosso vídeo e juntamente com essa videoaula tem o material didático da aula. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!